Antes de mergulharmos nessa história arrepiante, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo os relatos mais sombrios e reais da escuridão que existe por aí, se às vezes, aqui dentro também. Agora, apague as luzes, aumente o volume e venha comigo. Me chamo Marcos. Tenho 42 anos. Por muito tempo fui um homem prático, daqueles que não se deixam levar por histórias de fantasmas ou superstições do interior. Cresci ouvindo causos de almas penadas, bois tatais, crianças que somem em plantações e espantalhos que andam de noite. Nunca acreditei. Nunca quis acreditar. Mas o que vou contar aqui mudou tudo. No ano passado, fiquei desempregado depois de quase uma década como caseiro em um sítio em Goiás. O filho do patrão, viciado em drogas e arrogância, arrumou confusão comigo, e preferi sair com a dignidade intacta. Voltei para a cidade por um tempo, mas aquilo ali nunca foi para mim. Prédios, buzinas, gente demais. Foi quando um conhecido me indicou para um trabalho no interior do Mato Grosso. Uma fazenda grande, herança de família, que estava abandonada fazia anos. Os herdeiros moravam longe e queriam alguém para manter o lugar em ordem até decidirem vender. O salário era alto. O contrato, temporário. O risco? Segundo eles, nenhum. Aceitei sem pensar muito. Cheguei numa manhã nublada de junho. O céu estava pesado, e o caminho até a propriedade era feito por uma estrada de terra avermelhada, ladeada por milharais secos que pareciam mortos por dentro. Havia algo no ar. Não sei explicar. Um peso. Um silêncio que não era o silêncio da paz, mas da ausência, como se algo tivesse engolido os sons do lugar. A sede da fazenda era uma casa antiga de madeira escurecida, 2 andares, janelas trancadas com tábuas cruzadas. Havia uma casa menor nos fundos, a antiga morada do caseiro anterior, onde eu deveria ficar. Limpei o básico, coloquei minhas coisas, e tentei me instalar. Nos primeiros dias, tudo parecia comum. Cuidava das cercas, alimentava as galinhas que ainda restavam, observava o gado magro que pastava preguiçoso. Mas tinha uma coisa que me incomodava. O milharal. Ele se estendia por hectares, alto, denso, silencioso demais. E toda vez que o vento soprava, aquele vento seco, cortante, se eu ouvia sussurros. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Ou o som do vento se contorcendo entre as folhas secas. Mas não era só som. Era como se alguém murmurasse. Como se conversassem dentro do milharal. Vozes fracas, sobrepostas, repetitivas. Sem dono. E sem fim. Na segunda semana, percebi pegadas. Descalças. Pequenas demais para um adulto. Elas começavam no meio do milharal e iam até a janela da minha casa. E paravam ali. Sempre ali. Pensei em animal, mas o formato era humano. E o mais estranho, nunca havia pegadas de volta. Como se aquilo que veio até a janela tivesse simplesmente desaparecido. Comecei a me trancar à noite. Preguei a janela. Dormia com a espingarda no colo. Mesmo assim, todas as manhãs, encontrava terra fresca no chão da cozinha. Terra e folhas de milho. Dentro da casa. Comecei a registrar os acontecimentos. Horários, sons, aparições. Anotava tudo, numa tentativa desesperada de manter a sanidade. Na terceira semana, encontrei algo que me fez gelar. Atrás do celeiro, sob uma pilha de palha, havia um círculo formado com ossos de galinha, penas queimadas e um pano velho, manchado de algo que parecia sangue seco. No centro, um pequeno bordado costurado à mão. Quando o puxei, vi o que estava escrito. Era o meu nome. Ali, senti um calafrio que nunca havia sentido na vida. Medo real. Medo que paralisa. Enterrei tudo no fundo da propriedade. Mas naquela noite, o vento voltou com força. E o sussurro era mais claro. Você queimou a oferenda. Ela quer carne nova. A voz não vinha de fora. Vinha de dentro da casa.
Na manhã seguinte, decidi entrar na sede da fazenda. Precisava entender o que havia ali. Arrombei uma das janelas do andar de baixo. A madeira cedeu fácil, como se estivesse esperando por mim. Dentro, o cheiro de mofo era forte, misturado a algo doce. Podre. As tábuas rangiam a cada passo. Mas o mais estranho era que havia pegadas. Pegadas de barro fresco. Subindo a escada. Indo até o escritório do andar de cima. Lá dentro, encontrei um armário enferrujado, trancado com um cadeado simples. Arrombei. Dentro, pastas antigas, registros da fazenda, contas, cartas. E uma caderneta preta, sem nome. Folheei com as mãos tremendo. O dono anterior havia registrado seus últimos anos ali. As colheitas falhando. A terra que recusava o milho. Os animais nascendo mortos. E os sussurros. Falava de um encontro com um homem sem rosto. Um sujeito alto, de chapéu largo, olhos queimados. Um pacto. Uma troca. A terra quer vida para dar vida, dizia em um trecho. Primeiro foi um carneiro. Depois, um porco. Mas agora, e a voz quer gente. Ela quer plantar dentro da carne. Voltei cambaleando para minha casa. Queria ir embora. Já. Naquela noite, enquanto juntava minhas coisas, ouvi 3 batidas secas na porta. Parei. Esperei. Mais 3 batidas. Espingarda na mão, abri a porta de supetão. Nada. Exceto por algo deixado no chão. Um saco de estopa. Dentro, uma espiga de milho preta, retorcida, coberta de sangue seco. E um bilhete. Você é o próximo plantado. Tranquei tudo. Fechei cortinas, portas, janelas. Mas às 3 da manhã em ponto. O vento parou. O silêncio que veio depois foi o pior. E então, o milharal começou a render. Como se algo andasse entre as fileiras. Lentamente. Se aproximando. Eu podia sentir. O som crescendo. Sussurros virando palavras. Risos virando gritos abafados. Algo arranhou a janela. E em seguida, um grito curto, infantil. Corri até a janela com a espingarda. Nada. Mas no vidro embaçado havia algo escrito com o dedo. Semente de sangue. Ao amanhecer, não pensei 2 vezes. Fugi. Entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. Andei por horas. Dormi em postos, liguei para a polícia. Disseram que era estresse. Que o dono anterior provavelmente fugiu com dívidas. Que os sussurros eram ecos da minha mente cansada. Mas sei o que vi. Sei o que ouvi. E o que mais me assusta é que às vezes, mesmo longe, em noites sem lua, eu ainda ouço o milharal sussurrando meu nome. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos aguentam escutar até o fim. Agora, olhe ao redor. Está realmente sozinho? Se gostou desse relato sombrio, deixe seu like e se inscreva no canal. E lembre-se: algumas sementes nunca deveriam ser plantadas. Me chamo Joana. Tenho 34 anos, sou veterinária especializada em grandes animais. Sempre trabalhei com rebanhos, criações, manejo, sanidade. Me orgulho do que faço, mesmo que a maioria das pessoas veja veterinários rurais como figuras secundárias. Não somos. E é por isso que fui chamada para aquele lugar. Uma fazenda isolada no sul do país, que pertencia à família Vasconcelos, um nome antigo, com terras que passavam de geração em geração. A propriedade estava há anos abandonada, mas agora o herdeiro queria retomar o negócio. Gado. Leiteiro, mas também corte. Mais de 300 cabeças. E havia algo errado com os animais. Muito errado. A fazenda ficava a 4 horas de qualquer cidade.
O caminho final era uma estrada de terra apertada, cortando uma vegetação densa e quieta. O silêncio me incomodou logo de cara. E olha que já estive em lugares bem mais isolados. Fui recebida por Benedito, um senhor de idade que cuidava do lugar desde a juventude. Ele me olhou de forma estranha quando desci do carro. Parecia cansado, mas havia algo mais, como se ele soubesse que eu não ia durar ali. Os bichos estão quietos demais, se ele disse, enquanto me guiava para a sede. Quando passamos pelo primeiro curral, percebi o que ele queria dizer. O gado estava parado. Em silêncio. Amontoado. Mas havia um detalhe. Nenhum deles olhava para cima. Nem quando me aproximei. Nem quando assobiei. Nem quando joguei milho no chão para chamar a atenção. Os olhos deles permaneciam baixos. Presos no chão, como se o céu fosse algo proibido. Era estranho. Incomum. Mas ainda não era assustador. Pelo menos, não até aquela noite. Na primeira noite, dormi na sede, uma casa velha e escura. Benedito morava em uma pequena edícula, afastado. Ele me deixou sozinha com um aviso. Se ouvir barulho no telhado, não saia. Achei que fosse superstição de gente antiga. Mas à 1 da manhã, fui acordada por um som seco, repetitivo. Toque, toque, toque. No telhado. Em movimento. Como se alguém ou alguma coisa caminhasse de um lado ao outro. Peguei minha lanterna. Respirei fundo. Abri a porta dos fundos e apontei a luz para cima. Nada. Só telhas. Céu escuro. Mas então eu ouvi um som e de respiração. Lenta. Ofegante. Vinda de cima. Como se algo me observasse, parado, no telhado. Mas invisível. Corri para dentro. E só consegui dormir ao amanhecer. Nos dias seguintes, continuei as análises. Tirei amostras de sangue dos animais, examinei os olhos, comportamento. Fisicamente, estavam bem. Mas o padrão era claro. O gado não olhava para cima. Mesmo quando eu forçava suavemente o pescoço de uma vaca, ela se agitava, relutava, como se encarar o céu fosse doloroso. Proibido. Quando consegui por força erguer o rosto de um dos bois, seus olhos dilataram. Começou a babar. Se desequilibrou. Caiu. Entrou em convulsão. Morreu 10 minutos depois. Mandei o corpo para necropsia. O resultado foi inconclusivo. Nada nos órgãos. Nada no cérebro. Mas o coração estava queimado. Literalmente queimado por dentro. Como se tivesse sido eletrocutado por algo invisível. Nessa noite, chamei Benedito. Exigi respostas. Ele me olhou nos olhos e disse: a senhora não devia estar aqui. No dia seguinte, vasculhei a casa principal. No quarto antigo do patriarca, encontrei um caderno de couro, escondido sob o assoalho. Era um diário. O velho Vasconcelos relatava aparições noturnas. Objetos voando no curral. Mortes inexplicáveis de novilhos. E então, começou a falar de presenças no céu. Eles observam. Esperam. Mas só veem o que os olhos puros enxergam. Os homens esquecem. Mas os bois ainda lembram. As últimas páginas estavam ilegíveis. Mas uma frase se repetia, sempre escrita em vermelho. Olhar para cima é morrer. Na quarta noite, não consegui dormir. Fiquei observando pela janela da sala. O céu estava limpo, estrelas brilhando, tudo em silêncio. Até que as estrelas começaram a piscar. Mas não era piscar natural. Elas se moviam. Pequenos pontos vermelhos e brancos que flutuavam, como se dançassem sobre a fazenda. E então, pararam. E um deles começou a descer. Era uma luz vermelha. Sem som. Sem vibração. Pairando exatamente sobre o pasto. Corri para fora com a lanterna.
O gado estava em círculo. Todos imóveis. Cabeças abaixadas. Como se soubessem o que viria. Como se estivessem esperando. A luz ficou mais forte. A lanterna falhou. Meus ouvidos zumbiram. E eu vi. Algo estava descendo. Não era um objeto. Não era humano. Era uma forma. Um contorno preto com braços longos e cabeça estreita. Ele não tocava o chão. Mas se movia entre os animais como se os inspecionasse. E o gado chorava sem som. No dia seguinte, encontrei marcas queimadas no dorso de 3 vacas. Círculos perfeitos, com símbolos que pareciam letras invertidas. Nenhuma explicação plausível. Enviei fotos para universidades. Ninguém soube dizer o que era. A maioria achou que fosse fraude. Naquela noite, Benedito bateu na minha porta com o rosto desesperado. Eles vão marcar a senhora também. Já viu demais. Pedi para ele explicar. E foi aí que ele contou tudo. Décadas atrás, algo apareceu no céu da fazenda. Um objeto, ou uma coisa, que ficou parado por 3 noites. O pai de Benedito viu. Tentou fotografar. Morreu dormindo. Coração estourado. A mesma coisa com 3 peões. O único que sobreviveu ficou mudo, trancado num hospício. Desde então, o gado aprendeu. Instintivamente. A nunca olhar para cima. Porque aquilo que está lá e só vê quem o encara. Benedito contou que todos os meses, na mesma noite, a luz vermelha desce e inspeciona. E às vezes, marca alguém. Se não encontram um animal marcado e levam um humano, se ele sussurrou. Decidi partir. Já era demais. Arrumei minhas coisas. Mas à meia-noite, a luz voltou. Dessa vez, mais forte. Pulsante. Acordei com a casa tremendo. Saí correndo com o carro. Mas a estrada não levava a lugar nenhum. Dei voltas por horas. Sempre parava no mesmo lugar, em frente ao curral. No pasto, todos os bois estavam ajoelhados. Sim, ajoelhados. Cabeças no chão. E no céu, um olho vermelho, flutuando, girando lentamente. Fiquei paralisada. Senti meu corpo vibrar. Ouvi sussurros. Palavras em uma língua que não existe. E então, desmaiei. Acordei no chão do curral. Sem feridas. Sem marcas. Mas meu relógio parou por 3 horas. E todas as vacas marcadas haviam desaparecido. Voltei para a cidade. Nunca mais pus os pés naquela fazenda. Benedito sumiu. O novo dono jamais me respondeu. E eu? Passei a ter pesadelos. Com vacas chorando em silêncio. Com olhos me observando no céu. E com o som de cascos atrás de mim, toda vez que olho para cima. Se você chegou até aqui, não olhe para cima. E se gostou deste relato sombrio, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes e reais como essa. Às vezes, o que você não vê é o que mais te persegue.